Do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ergamo-nos. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Lucas, capítulo 15, versículo 18. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se. Sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora. Erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo. Elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. Fugir à treva e penetrar a luz. Ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o Todo Misericordioso se faça presente ao nosso lado por intermédio de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cimos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. Emmanuel nos chama a atenção para que nós nos ponhamos em movimento, não só o nosso desejo de mudança, as nossas rogativas ao Pai, mas que nos ponhamos em movimento para que a mudança aconteça, porque sem a nossa vontade não temos resultado a alcançar. Por mais misericordioso que seja o nosso Pai, as nossas ferramentas estão disponíveis e é preciso usá-las. Vou passar então para o Mateus para a nossa prece inicial. Bom, então vamos todos buscar uma posição confortável onde estiverem. Se possível, fechem os olhos. Busquem mentalizar a figura de Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso irmão maior. Agradecemos por mais esta semana que se inicia. Agradecemos pelas oportunidades que estamos tendo, que ainda teremos, pelas experiências que estamos vivenciando, pelas dificuldades que nos põem à prova, pelas alegrias, pelos êxitos. Agradecemos por todo o apoio da espiritualidade em estar conosco. Queremos pedir que estejam conosco também neste momento de reflexão, onde possamos aprender um pouquinho mais sobre essa doutrina de Jesus, que fluidifiquem as águas dos nossos lares, que limpem as energias do ambiente ao longo da exposição e que possamos sair dessa palestra um pouquinho melhor do que quando aqui chegamos. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Fernando, com vontade. Boa noite, pessoal. Eu vou projetar a minha tela para a gente ir acompanhando pelos slides. Só um minutinho, tá, pessoal? Vocês conseguem ver a minha tela? Todo mundo consegue ver? Sim, está visível. Perfeito. Bom, pessoal, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês, né? Pessoas queridas, de uma casa espírita muito querida também, muito acolhedora. Obrigado pela oportunidade. E hoje, meus amigos, a proposta é nós conversarmos um pouco sobre a passagem que diz o seguinte: quando te fere a face direita, oferece a esquerda.
Essa frase, na verdade, é uma recomendação de Jesus que está registrada nos evangelhos, dentre eles o evangelho de Mateus, e que traz nada mais, nada menos do que uma orientação de conduta e que ao longo do tempo, ao longo os diversos vieses, né, de interpretação, caiu muito na questão da distorção literária. Então foi muito mal interpretada, e não raras às vezes, interpretada como se Jesus estivesse recomendando que nós tivéssemos um comportamento passivo, não pacífico, o que é diferente. A passividade, ela é muito diferente da pacificidade. Então, o comportamento que Jesus nos recomenda é um comportamento em que, quando nós recebermos algo que nos fere, algo que nos ofende, algo que tira-nos da nossa zona de conforto, que nós possamos mostrar para aquela outra pessoa que existem outras alternativas do que pagar o mal com o mal. É isso que Jesus quer nos dizer quando diz que nós devemos apresentar a outra face quando nos ferirem. Então, quando nós recebermos alguma agressão, que nós não façamos da mesma forma, mas que nós possamos mostrar para o nosso agressor, para o nosso algoz, que existe uma outra forma de conduta do que a que ele está nos apresentando. Ou seja, pagar o mal com o bem, e jamais pagar o mal com o mal. Interessante a gente, assim, só fazendo um resumo do que nós vamos conversar, é interessante a gente observar que existem 3 tipos de interpretação dessa passagem. Existem os dois extremos e existe a orientação correta de Jesus, que é essa que nós acabamos de falar. Um dos extremos é a vitimização. A pessoa, quando ela olha essa frase, quando te fere a face direita, oferece a esquerda. Ela se coloca na posição de vitimização, de coitadinho. Ah, não, mas fulano fez isso comigo. Ah, mas também, será que eu mereci? Será que eu não fiz mal? Então a pessoa começa a se diminuir, a se colocar sempre na posição de vítima. E tem o outro extremo, que a pessoa reage desproporcionalmente. Quando a pessoa é ferida, ela retribui aquele ferimento, aquela ferida, aquela mágoa, de uma forma totalmente desproporcional, muito além do necessário. E o que Jesus recomenda não é que nós caminhemos nos extremos, é que nós caminhemos pela fé raciocinada. Então, iniciando, pessoal, essa passagem, ela está literalmente no Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versículos 38 a 42, que diz o seguinte: aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Então, antes de nós entrarmos exatamente no contexto, né, da nossa discussão da noite, nós precisamos de entender algo de histórico no que Jesus nos traz. Quando Jesus diz, aprendestes o que foi dito, olho por olho e dente por dente, ele está se referindo à lei civil de Moisés. A lei civil de Moisés, realmente, de fato, pregava olho por olho, dente por dente. Mas, na época de Jesus, já não era uma realidade vigente. Mas, na época de Moisés, ou seja, anterior ao Cristo, era necessário uma lei rígida, uma lei que endurecesse as relações sociais, porque era tudo muito indisciplinado, era tudo muito promíscuo. Então, era necessário que esses mandamentos de Moisés viessem estabelecer realmente uma lei civil, né? Ou seja,
a lei de Talião, né, olho por olho, dente por dente, e visava disciplinar e conter a violência naquele povo. E dava ao ofendido o direito de tirar a sua desforra, ou seja, a sua vingança, na proporção da ofensa recebida. Então, se, por exemplo, fulano matou alguém da minha família, eu tinha direito de ir lá e matar o Beltrano, o fulano. Então, na proporção da ofensa recebida, essa lei te dava esse direito. E estava em harmonia com a época, porque era necessário que se colocasse dessa forma, uma postura extremamente rígida. E o que Jesus nos traz, pessoal, é uma moral nova, é um novo entendimento, um novo olhar sobre as leis sociais. Um entendimento totalmente revolucionário para a época. Porque vocês imaginam o seguinte, uma sociedade pautada na escravidão, pautada na hierarquia, nas diferenças de classes sociais, de castas, enfim, diferenças inúmeras. E aí vem Jesus e iguala todo mundo, coloca todos no mesmo patamar e diz o seguinte, que o caminho é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando aparece uma pessoa e divulga esse tipo de pensamento numa sociedade extremamente fechada e hierárquica, como era aquela sociedade da época, essa pessoa naturalmente era vista como um revolucionário, como um lunático, como uma ameaça à estrutura social. E a gente já conhece essa história que deu no que deu, né? Na perseguição, na crucificação, justamente por essa moral nova, por essa moral revolucionária que Jesus trouxe ao mundo. Então, muitos questionamentos começaram a surgir a partir da vinda de Jesus. Então, Jesus, ele pregava nada mais do que a tolerância e a paciência nas relações humanas. Pregava o perdão, pregava a generosidade. Não existia mais o olho por olho, dente por dente. Não existia mais você pagar o mal com o mal. Então, quando Jesus diz que nós devemos apresentar a outra face quando nos ferirmos, apresentar a face direita quando ferir a esquerda, ele está dizendo justamente isso. Não é mais necessário que nós trabalhemos com a vingança. É necessário, sim, que nós trabalhemos o amor, que nós possamos mostrar para as pessoas que existe uma outra forma, que existe um outro caminho. É isso que Jesus vem nos dizer em mostrar a outra face. Tem um videozinho, pessoal, se der tempo, no final da palestra eu passo, tá bom? E alguns detalhes que nós precisamos de entender, e na maioria das vezes nós não conseguimos internalizar isso. É que muitas vezes esses golpes, pessoal, que nós recebemos da vida, eles são sinais. Eles são verdadeiros fachos luminosos da nossa necessidade evolutiva. Por muitas coisas que muitas vezes acontecem no nosso dia a dia, que aparentemente nós classificamos como ruins, como verdadeiras, às vezes, desgraças, né? Como se diz, são necessidades de mudança interior. É a vida nos mostrando que nós precisamos de mudar, que nós precisamos de rever as nossas escolhas. E, às vezes, mostrar a outra face também significa isso. Que nós possamos mostrar para a vida, que nós possamos mostrar para as pessoas que nós temos uma outra forma de viver, uma outra forma de nos mostrar para o mundo. Às vezes, essa face que nós estamos apresentando atualmente para a humanidade não é a nossa melhor face. Então, quando nós recebemos um golpe nessa face, que nós possamos mostrar a outra face. Mas, para isso, nós precisamos de reformular as posturas, as atitudes, a nossa vibração. E para que nós tenhamos, pessoal, essa verdadeira postura, nós temos que simplesmente assumir a crítica. Não com revolta,
né? Mas sim com humildade, porque nós não somos perfeitos. Nós temos imensas dificuldades na nossa vida, muitas arestas a aparar. Então, todos nós que estamos aqui, ninguém veio aqui nessa encarnação a passeio. Todos nós temos a nossa missão, temos os nossos defeitos. E se nós fizermos ali a nossa viagem íntima, né, a nossa autoanálise, nós vamos conseguir identificar esses defeitos com certeza. E quando nós recebemos um golpe, nós recebemos um ferimento, né, nessa nossa face que nós apresentamos ao mundo, o que nós temos que fazer é adotar essa postura de assumir a crítica externa com humildade e não simplesmente repeli-la com violência e nem assumi-la com excesso na verdade, com grande demonstração de inferioridade íntima, né? E Jesus, ele nos disse que o reino dos céus, ou seja, a paz de consciência, é dos mansos e dos pacíficos. A mansuetude pressupõe passividade, e é essa a confusão, muitas vezes, que faz com que acreditemos que oferecer a outra face significa covardia. Então, o que ele está dizendo aqui é o que a gente já está conversando aqui, alguns slides aí atrás. Oferecer a outra face não é sinal de covardia, porque numa primeira interpretação nós podemos achar que, bom, se fulano me bateu numa face, então eu vou mostrar a outra face para ele bater também. Na verdade, não é nada disso, né, que Jesus ele quis dizer. Ele não quis pressupor a passividade, ele pressupõe a mansuetude, que é totalmente diferente. Mostrar a outra face é não querer a vingança. Jamais significando covardia. Muito pelo contrário. Existe muito mais mérito em mostrar a outra face de uma forma altruísta, de uma forma digna, em assumir os seus defeitos, em mostrar para a pessoa que existe um novo caminho, do que simplesmente se vingar. Há muito mais mérito nisso. Então, Jesus ele vem nos falar da docilidade e do perdão, e de como dominar as más tendências, como o ódio, a vaidade ferida, né, e a vingança. E ele jamais, pessoal, propôs a indolência e a passividade doentia. Nunca negou a justa defesa, porém sem retribuir a agressão com o ódio, o erro do outro com a vingança. Oferecer a outra face é devolver a agressão de uma outra forma, não repetindo o erro do suposto adversário. Então, pessoal, esse slide resume assim de uma forma muito didática, assim, muito objetiva, o que significa oferecer a outra face. Quando nós optamos por oferecer a outra face, nós estamos optando por um caminho novo, um caminho cristão, um caminho ditado por Jesus como uma receita de evolução. E quando nós trabalhamos isso aí diariamente, o oferecer a outra face, nós vamos estar trabalhando diariamente a nossa evolução espiritual. Porque não é fácil. Eu acho que todo mundo concorda que não é fácil oferecer a outra face. É um exercício. Não é fácil porque se nós pegarmos como exemplo o nosso dia a dia mesmo, quantas e quantas vezes acontece no nosso dia de algo que chega até nós e imediatamente a nossa reação é de explosão. A nossa reação é de revolta. E o que Jesus nos propõe é esse exercício de trabalhar justamente o contrário. E nós conseguimos, então, pessoal, entender nessa recomendação de Jesus a lei de ação e reação. E o que seria a lei de ação e reação? Tudo aquilo que você planta, você colhe. Então, tudo aquilo que você trabalha para ser executado, chega até você. Se você trabalha o bem, vai chegar até você o bem. Agora, se você trabalha o mal, vai chegar até você o mal. É isso que nós precisamos de ter em mente. Nós precisamos de ter em mente que a lei da vida, ela é perfeita. E existe uma lei que rege
essas relações de tudo aquilo em que nós fazemos. E essa lei é a lei de ação e reação. Uma lei perfeita, uma lei imutável. Então, se eu quero o bem, eu tenho que praticar o bem. Se alguma pessoa me agride e eu devolvo aquela situação com agressão, o que eu vou estar plantando? O universo vai devolver para mim, vai chegar até mim a agressão. Agora, se aquela pessoa me agride e eu mostro a essa pessoa que existe uma outra face, que existe uma outra possibilidade, eu vou estar plantando o quê? O bem, a empatia, a compaixão. E tudo isso vai chegar até mim. A lei da vida, ela é perfeita. Então acaba chegando até as nossas mãos tudo aquilo que nós plantamos. E eu achei interessante alguns comentários da Joana de Ângeles. Só um minutinho, pessoal. Desculpa. Eu achei interessante, pessoal, sobre a Joana de Ângeles. Ela diz o seguinte: a criatura humana, na atualidade, ela tende a encontrar-se sempre armada, numa posição defensiva, aguardando motivo real ou imaginário para colocar para fora a sua agressividade. Então, o que a Joana diz é que, hoje em dia, as pessoas elas estão quase que procurando motivo para brigar. E eu achei mais interessante ainda quando ela coloca em destaque o motivo real ou imaginário. Quantas e quantas vezes, pessoal, nós partimos para uma simples agressão por um motivo imaginário? Na maioria das vezes, nós partimos para essa agressão por um motivo imaginário. Na grande maioria das vezes, o motivo ele não é real. Por exemplo, uma fechada de trânsito. O motivo é real para você partir para uma agressão? O motivo não é real. Aquela pessoa, ela podia estar com algum problema, podia estar atarefada, ou podia não ter tanta habilidade ao volante quanto você. Agora, o motivo para a agressão, ele é real? Não, ele não é real. Na maioria das vezes, não é real. Então, quando a Joana, ela diz que a criatura, ela tende a encontrar-se sempre armada, isso é verdade. A maioria das vezes, pessoal, dos grandes desentendimentos, de quando nós saímos do nosso eixo, do nosso prumo, é quando nós estamos sempre em posição defensiva, sempre de uma forma armada, sempre aguardando alguma provocação para você explodir. Então essa agressividade, ela é constantemente colocada para fora, por um motivo real ou imaginário. Então, de que forma que nós estamos mostrando a nossa outra face? É essa a pergunta. E Joana, ela também diz o seguinte, que oferecer a outra face significa não se colocar na posição de vítima. Então, é aquilo que a gente falou lá no primeiro slide. Muitas vezes a pessoa, ela vê essa mensagem de Jesus, quando te fere a face direita, oferece a esquerda. Ela acha que a vitimização, aquela postura de fraqueza, de inferioridade, de vitimização, bateu, não pode bater do outro lado. Não é isso. A pessoa, às vezes, ela acha que agindo dessa forma, ela vai estar agindo de acordo com os princípios cristãos. Jesus não pregou a indolência. Jesus não pregou essa indolência doentia. Muito pelo contrário. A Joana chama essa postura de uma patologia do ego insubordinado. O que seria o ego insubordinado, segundo a Joana aqui? É aquela pessoa que ela não aceita a dor como crescimento. É muito mais fácil a pessoa se retrair, a pessoa se encolher, a pessoa dar a outra face para que ela possa ser agredida, né, digamos assim, e ficar sempre naquela postura de vitimização, é muito mais fácil do que simplesmente assumir o seu crescimento. Olha, aquela dor chegou até mim porque eu preciso de me melhorar. Eu acho que as minhas escolhas não estão certas, eu acho que essa postura que eu estou tendo perante o mundo,
essa face que eu estou apresentando perante o mundo não é a mais correta. Então eu vou mostrar a outra face ao mundo. Agora é muito mais fácil a pessoa se retrair, a pessoa se encolher, a pessoa se colocar naquela postura de vítima e sempre se colocando naquela postura de coitadinho. Então o que a Joana mostra aqui é justamente isso. Eu achei interessantíssimo essa abordagem da Joana, porque ela é muito comum. Muitas pessoas agem dessa forma, né, pessoal? Muitas mesmo. Muitas pessoas preferem reclamar da vida do que simplesmente sacudir a poeira, dar a volta por cima e começar a entender aquilo que a vida traz de melhor. Ainda mais nesse contexto que nós estamos vivendo atualmente, de pandemia, de muitas restrições, é muito mais fácil a pessoa ficar queixando e reclamando que não tem isso, que não tem aquilo e que tal, do que simplesmente aprender com todo o processo. Então, a Joana chama isso de ego insubordinado. Esse ego, ele sempre se acha injustiçado diante das circunstâncias. Ele não aceita a dor. É aquela pessoa que só reclama, e que acha que tudo que chega até ela é injustiça. Por quê? Porque ela só apanha. Ela não se levanta. Ela não assume a postura, como a Lucinéia falou agora na abertura, na leitura de Emmanuel, não assume a postura do filho pródigo. Não assume. De enxergar os próprios erros, se levantar e fazer o caminho de retorno à casa do Pai. Essa pessoa ela não é capaz de fazer isso. Então, dar a outra face também tem esse significado, né, pessoal? Além de mostrar a outra pessoa, ao seu algoz, que existe uma outra forma de agir, de retribuir o mal com o bem, nós também podemos entender, no mostrar a outra face, mostrar ao mundo a nossa outra face. Mostrar à vida a nossa outra face. Então, pessoal, fazendo uma breve conclusão, apresentar a outra face é não vingar-se, não retribuir o mal com o mal, salvaguardando o direito de defesa, desde que defesa não se confunda com revanche. Esse é um ponto muito importante. E também nós podemos concluir que se uma determinada situação nos chega de uma forma desagradável, nós devemos mostrar a face oposta. Então, já que a gente vai chupar um limão, por que a gente não faz uma limonada? Não é assim o ditado popular? É exatamente isso. Então, pessoal, de tudo que nós conversamos essa noite, nós temos uma questão central, que é interessante, nós entendemos o ensinamento de Jesus, mas o que nós conseguimos trazer para a nossa parte prática? Nós temos uma questão central. Até que ponto nós estamos sendo reativos em nosso cotidiano? Até que ponto nós estamos gerando inimizades e desconfortos com a nossa simples presença no ambiente? Como é que está sendo a nossa postura? Será que nós estamos sendo extremamente reativos? Ou estamos sendo extremamente vitimizadores? Será que nós estamos no qual dos extremos? No extremo direito, esquerdo, ou nós estamos ali no meio, ali no ensinamento cristão? Então essa é a pergunta que fica. E nós temos ainda um desdobramento dessa pergunta, aonde o orgulho e a vaidade, eles são pilares para a nossa escolha de postura. O orgulho e a vaidade são verdadeiros pilares. Por quê que o orgulho e a vaidade são verdadeiros pilares? Porque o orgulhoso, pessoal, ele não compreende que existe mais coragem em suportar um insulto, uma agressão, do que se vingar. É muito mais fácil você se vingar do que simplesmente você suportar um insulto e trazer para dentro de si aquilo que pode te fazer engrandecer. E essas recomendações, para o orgulhoso, parecem uma covardia.
O orgulhoso enxerga esses ensinamentos de Jesus como um ato de covardia. Eu não aceito, eu não levo desaforo para casa. Não é assim que as pessoas falam? Então, a visão do orgulhoso, ela não ultrapassa o presente. Ele ainda não entendeu que a vida é muito mais do que o agora. Ele ainda não teve essa percepção. E nós todos sabemos, né, pessoal, que já são chegados os tempos, né, em que o verdadeiro cristão, ele é reconhecido pelas suas ações e pelos seus sentimentos fraternos. E isso aí vai refletir na diferença no trato com as pessoas e com as dificuldades. Então, quando eu vejo uma determinada reação de determinada pessoa, eu consigo identificar se aquela pessoa é uma pessoa equilibrada ou não. Se aquela pessoa é uma pessoa reconhecidamente cristã ou ainda não, de acordo com a reação daquela pessoa. Mas tudo é um caminho. Nós sabemos que nós não somos perfeitos. Então, o que nós temos que fazer neste momento é começar, é dar os primeiros passos. Isso sim é verdadeiramente importante. E é inegável, né, pessoal, que existe muito mais glória em ser enganado do que enganador, em ser arruinado do que arruinar os outros, em suportar uma injustiça do que praticar, em ser ofendido do que ofender. É muito mais difícil, né, gente? É muito mais difícil você suportar uma agressão do que ser o agressor. Muito mais. E Kardec diz o seguinte, que somente a fé na vida futura e na justiça de Deus pode dar ao homem forças para suportar os golpes que lhe sejam desferidos. Então, pessoal, deve-se existir muita força para que nós possamos suportar os golpes da vida. Não é fácil. Como nós já dissemos aqui, não é fácil. Não é fácil porque a vida nos coloca à prova nas nossas fraquezas. E nós estamos aqui para isso. Para sermos colocados à prova naquilo em que nós mais necessitamos. A vida, ela constantemente nos convida a esse exercício de humildade, a esse exercício de mansuetude. E, para finalizar, pessoal, eu queria, na verdade, agradecer a todos pela paciência de estarem aqui hoje, agradecer a Comunhão Espírita, Chico Xavier, e rogar a todos que tentem praticar no nosso dia a dia essa outra face. Nós temos muitas outras faces, mas precisamos de avaliar se a face que nós estamos mostrando para o mundo é a nossa melhor face. E quando nós formos agredidos nessa face, nós possamos mostrar ao nosso agressor que existe outras escolhas, outros caminhos. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Nós que agradecemos ao Fernando por mais essa palestra. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Gostaria de pedir novamente que busquem uma posição confortável onde estiverem. Se possível, fechem os olhos. Agradecemos por mais esta oportunidade de aprendizado. Pedimos que a espiritualidade esteja conosco pelo resto desta semana, que possamos ser mais tolerantes, possamos compreender mais o outro, possamos dar mais a outra face, que os nossos mentores possam nos auxiliar nesses momentos, que são sempre oportunidades de crescer, de evoluir e de estar sempre mais próximo de Deus, o nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja.